Equipe da Delegacia de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belo Horizonte prende Frei por abuso sexual durante operação em São Paulo. A vítima participava de um projeto social criado pelo religioso. Operação da Polícia Federal mira pessoas que não recadastraram a arma no prazo. Aqui em Minas, os agentes cumpriram mandados na capital e em outras 5 cidades. Essas pessoas, inclusive, de acordo com a Polícia Federal, não poderiam ter um registro de arma porque não preenchem os requisitos de idoneidade previstos em lei. BH anuncia mutirão de vacinação contra a Covid e a gripe. Na cidade, a procura pelas doses da influenza está abaixo do ideal entre os públicos convocados. Essa vacina a gente sabe que é muito segura e ela diminui muito as internações. Impulsionado pela primeira vitória na Libertadores, Atlético ganha fôlego para o Campeonato Brasileiro. E tem último fim de semana do Comida de Boteco, que vai escolher o melhor petisco de BH. Hoje é quinta-feira, dia 4 de maio. O MG2 começa agora. Olá, boa noite. A Polícia Civil de Belo Horizonte prendeu um frei suspeito de pedofilia. O religioso é responsável por um projeto social em São João del Rei. Vamos saber mais sobre esse caso com Carlos Eduardo Alvim. Cadu, boa noite para você. Você tem mais detalhes aí para a gente, não é isso? Oi, Mara, boa noite para você também, boa noite a todos que estão com a gente aqui nessa quinta no MG2. Foi um caso investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente aqui de Belo Horizonte, onde essa denúncia chegou. E a partir dessa denúncia, os investigadores e os delegados começaram essa investigação. Foi do final de março para cá, então pouco mais de um mês depois, eles conseguiram chegar até o Frei Elvésio Carrara. Ele tem 54 anos. Ele nasceu em São João del Rei, mas tem um tempo que ele mora em São Paulo. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao Frei. Ele foi preso em flagrante e os detalhes vocês vão entender agora na reportagem que eu e Carlyle André, nosso repórter cinematográfico, preparamos. Olha só. O alvo principal da Operação Falso Profeta foi o Frei Elvésio de Jesus Carrara, de 54 anos. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa dele, em São Paulo. No celular do religioso, os agentes encontraram material pornográfico envolvendo um adolescente. A equipe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente de Belo Horizonte começou a investigar o caso no dia 30 de março deste ano, quando recebeu a denúncia de um representante da Igreja Católica. É que o Frei Elvésio de Jesus Carrara tem um projeto social em São João del Rei. No site da instituição, ele aparece como presidente. A ONG atende cerca de 300 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Algumas delas, de outros estados, moram no local. A vítima, um jovem de 17 anos, é de Goiás. Ele participa do projeto e, segundo a investigação, há quase 2 anos trocava mensagens com o Frei. O celular dele também foi apreendido durante a operação. Pelo celular dele ficou bastante nítido o envolvimento que havia com esse padre, os indícios, as conversas que constavam no aparelho. Elvésio Carrara é de São João del Rei e morava em São Paulo há algum tempo, mas por causa do projeto nunca deixou de visitar a cidade natal. A Ordem dos Dominicanos, a qual o Frei faz parte, informou que também abriu uma investigação e espera que os fatos sejam apurados e esclarecidos e que as devidas medidas legais sejam tomadas. Como foi preso em flagrante, Elvésio Carrara foi levado para um presídio de São Paulo. A Polícia Civil vai continuar investigando o caso e suspeita que outros adolescentes podem ter sido vítimas. Onde ele residiu com esses adolescentes, a gente tem notícia de que ocorreram abusos. A gente tem notícia de que chegaram a ocorrer fatos em São João del Rei e também em São Paulo. Mesmo com a prisão do Frei Elvésio Carrara, a Polícia Civil vai continuar fazendo a investigação porque outras perguntas precisam ser respondidas ao longo desse inquérito. O MG2 tentou entrar em contato com a defesa do Frei, mas a gente não teve retorno. E qualquer informação é muito importante. O serviço 181, diz que 181 da Polícia Civil,
toda denúncia para uma investigação como essa é importante para o trabalho dos investigadores e também para os delegados. Mara, eu volto com você. Uma boa noite a todos. Boa noite, Cadu. Obrigado. A Polícia Federal fez hoje em 5 cidades de Minas uma operação para prender pessoas que não recadastraram as armas. 44 mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos para serem cumpridos em Minas Gerais. 6 em Belo Horizonte. Também houve buscas em Uberlândia, Montes Claros, Varginha e Ipatinga. No alvo da operação estão os CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, e demais pessoas que não obedeceram o prazo para recadastrar as armas no Sistema Nacional, agora centralizado pela Polícia Federal. Esse prazo, estabelecido pela nova política de controle no país, terminou nesta quarta-feira. A operação, nomeada como Day After, dia seguinte em inglês, mirou as pessoas que não recadastraram as armas dentro do prazo estabelecido e que têm mandados de prisão em aberto por crimes violentos ou dívidas de pensão alimentícia. Essas pessoas, inclusive, de acordo com a Polícia Federal, não poderiam ter um registro de arma porque não preenchem os requisitos de idoneidade previstos em lei. O objetivo também foi apreender as armas de posse dessas pessoas. E o próximo passo será a cassação dos documentos de registro e porte de quem estava em situação irregular. O balanço do Ministério da Justiça dá conta que 894 mil armas de uso permitido foram recadastradas no atual sistema de controle. 12 mil a mais do que havia no sistema anterior e que circulavam sem qualquer registro no Brasil. Já o número de armas de uso exclusivo das Forças Armadas ficou abaixo do total que estava no sistema. Mais de 6 mil deixaram de ser recadastradas. A pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, Ludmila Ribeiro, diz que a política de controle de armas é importante para o combate da violência. Para ela, é preciso também agir para que o armamento apreendido não volte a circular. Toda retirada de armas contribui para a diminuição da violência, não apenas o crime organizado, mas também violência doméstica, que é algo que tem crescido muito com o aumento da disponibilidade de armas, mas é bem importante também que essas armas sejam destruídas. Belo Horizonte vai realizar um mutirão de vacinação contra a Covid e a gripe, é chamado o Dia D. E vai ser essa semana ainda, viu? A Graciela Andrade vai dar mais detalhes para a gente. Graciela, boa noite para você. Exatamente que dia vai ser feita essa ação? Oi, Mara, boa noite para você, boa noite a todos. Esse mutirão, esse dia D de vacinação vai ser neste sábado. Os 152 centros de saúde vão estar abertos, vacinando contra a gripe e também contra a Covid, das 8 da manhã às 5 da tarde. Vai ter vacinação também no Centro de Atenção à Saúde do Viajante e no shopping que fica na Vila Clores, do meio-dia às 7 da noite. E também tem a faculdade parceira no bairro de Lourdes, que vai estar vacinando das 8 da manhã às 4 da tarde. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal, que está bem abaixo do esperado. A Prefeitura reforça que devem se vacinar exclusivamente os públicos convocados. As farmácias parceiras também vão estar vacinando de segunda a sábado, mas cada uma tem um horário de atendimento específico, então é bom verificar antes de sair de casa. Hoje nós acompanhamos aí como é que foi a busca pela vacina da gripe em alguns postos da cidade. Vamos ver a reportagem. A Flávia é professora e todo ano não deixa de tomar a vacina contra a gripe. Tomando a vacina, realmente eu me sinto bem protegida. Há séculos eu não tenho gripe. Eu acho que é super importante, tem que tomar sim. Aos 86 anos e mesmo com dificuldade para caminhar, a dona Conceição também não abre mão de se proteger. É vacina, eu tomo. É importante se prevenir? Importante, tem que prevenir, né? Mas o número de pessoas do público-alvo da campanha que seguiu o exemplo da dona Conceição está baixo. Até agora, 32% dos idosos de Belo Horizonte procuraram os postos de saúde e tomaram a vacina.
Entre as crianças de 6 meses a 5 anos, a situação está ainda pior. Apenas 10% se imunizaram. Gestantes, mulheres que tiveram filho recentemente, trabalhadores da saúde e professores também foram convocados para receber o imunizante. Considerando todos os grupos chamados, a cobertura vacinal em BH não chega a 26%. A meta do Ministério da Saúde é de 90%. Essa baixa procura pela vacina da gripe, faltando menos de um mês para o fim da campanha, preocupa as autoridades de saúde. Para tentar reverter essa situação, a Prefeitura de Belo Horizonte fechou uma parceria com 3 redes de farmácia. Agora, além dos 152 centros de saúde, também é possível se vacinar de graça em 34 farmácias da cidade. Nesse sábado agora, no dia 6 de maio, nós vamos fazer uma grande chamada, o dia D de vacinação contra a gripe e também contra a vacina bivalente, para todo o público que já foi convocado aqui em Belo Horizonte. Esta especialista reforça a importância da vacina contra as formas mais graves da gripe, principalmente entre idosos e crianças. É uma vacina que é revisada todos os anos e essa vacina a gente sabe que é muito segura e ela diminui muito as internações. O seu Paulo tem 76 anos. Desde que começou a tomar a vacina, nunca mais teve uma gripe forte. Sempre eu tomo. Todo ano serve. No dia certo eu tomo. Eu aconselho todos a tomar vacina. A gente tem que falar salve a ciência, não é? Todos os locais e horários para se vacinar você encontra lá na nossa página na internet. Mara, é com você. Muito obrigada, viu, Graciela? A Justiça marcou para o ano que vem a audiência de instrução e julgamento da falsa enfermeira acusada de vender e aplicar uma suposta vacina contra a Covid. A cuidadora de idosos, Cláudia Mônica Torres, se apresentava como uma enfermeira e, em março de 2021, aplicou doses numa vacinação organizada por empresários do transporte numa garagem de ônibus. Na época, apenas profissionais da saúde e parte do grupo de idosos estavam sendo vacinados aqui em Belo Horizonte. A polícia concluiu que o grupo caiu em um golpe e foi vacinado, provavelmente, com soro fisiológico. Cláudia Mônica Torres foi denunciada pelo Ministério Público por estelionato, associação criminosa, uso de documento falso e também lavagem de dinheiro. O prosseguimento do caso na Justiça deve acontecer em fevereiro de 2024. E veja em instantes, mesmo com o anúncio da discussão de nova licitação em BH, contrato em vigor já prevê punições para empresas de ônibus em caso de descumprimento. 7h18. A Justiça condenou José de Paula Vieira a 24 anos e 6 meses de prisão por feminicídio. Segundo a denúncia, o homem matou e enterrou a companheira Regina Soares em um depósito no bairro Glória, na região nordeste aqui de BH. Regina desapareceu em julho do ano passado e uma semana depois, um sobrinho dela encontrou o corpo. José de Paula Vieira já tinha sido condenado em 2000 por matar outra mulher. O contrato de concessão do transporte público de Belo Horizonte, em vigor há 1 década e meia, prevê medidas em casos de problemas na prestação do serviço pelas concessionárias. Mesmo assim, um projeto de lei sobre este assunto e até uma nova licitação estão em debate na cidade. O passageiro de ônibus em BH, que está pagando uma tarifa mais cara desde 23 de abril, agora cobra. Quer que o valor de R$ 6 seja revertido em melhoria do serviço. Você vai em pé, volta em pé, não está cumprindo horário. É daí para pior mesmo, não tem condição. Para aumentar, tem que colocar mais ônibus. Os ônibus estão muito lotados, a gente custa entrar no ônibus e tem ônibus assim, que está quebrando, que está numa condição assim, deplorável. Só que as reclamações dos passageiros não param. A própria Superintendência de Mobilidade registra as queixas e disponibiliza as informações no site da Prefeitura. O maior problema é o descumprimento do quadro de horários, seguido por superlotação e não obedecer às paradas nos pontos de embarque e desembarque. Problemas que vão na contramão do que exige o contrato, assinado com as empresas prestadoras do serviço em 2008.
O documento determina que é obrigação das concessionárias satisfazer as condições de pontualidade, regularidade, continuidade, eficiência, atualidade, generalidade, universalidade, segurança, conforto, higiene, cortesia e modicidade das tarifas. E também dá autonomia para a Prefeitura assumir o controle do serviço de transporte público em pelo menos 2 pontos. O texto afirma que cabe ao poder concedente intervir na prestação dos serviços, retomá-lo e extinguir a concessão nos casos e nas condições previstas no contrato e na legislação pertinente. E ainda menciona que a inexecução total ou parcial acarretará a declaração de caducidade da concessão, que poderá ser declarada quando comprovadamente os serviços estiverem sendo prestados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, parâmetros e indicadores de desempenho operacional definidores de sua qualidade, e o poder concedente, ou seja, a Prefeitura, considerar inviável ou inconveniente a intervenção. Mesmo com essa previsão em contrato assinado em 2008, a Câmara Municipal promete votar nesta sexta-feira um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a assumir a responsabilidade pelo transporte público caso as empresas ameacem a paralisar as atividades. Ao mesmo tempo, a Prefeitura anunciou nesta quarta-feira que vai criar uma comissão para lançar uma nova licitação e reformular o contrato de prestação do serviço. O transporte público também é preocupação no Congresso. A deputada federal Dandara Tonantizin, do PT, diz que uma reunião vai discutir o assunto em Brasília. Nós queremos que a Prefeitura possa fazer uma outra licitação. Nós queremos que no contrato já tenha itens que autorizem a Prefeitura a agir de maneira mais enérgica quando não cumprirem o contrato. A deputada federal Célia Chacriabá, do PSOL, defende a necessidade de se rediscutir o modelo de prestação do serviço. Transporte público precisa ser pensado transporte de qualidade e transporte, sobretudo, acessível. Porque, na verdade, é rediscutir tarifa do ônibus, do metrô, porque é inacessível, sobretudo para estudante, para trabalhadores, para mãe de família, que tem que escolher se vai pagar passagem ou se vai comer no trabalho. Para este especialista, o poder público já poderia ter adotado uma medida há mais tempo. O que nós temos é um contrato muito bem feito, com regras claras, com ferramentas já estabelecidas, dando condições para os gestores municipais garantir a qualidade do serviço. O autor do projeto de lei, o vereador Gabriel Azevedo, sem partido, disse que a autorização é necessária caso as empresas ameacem paralisar o serviço. A Prefeitura declarou que tem feito as autuações e aplicado as sanções conforme previsto no contrato. Nós ainda não tivemos resposta do Sindicato das Empresas de Ônibus. Depois da primeira vitória na fase de grupos da Libertadores, o astral no Atlético mudou. Até superar o Aliança do Peru, no Independência, o desperdício de gols vinha incomodando os jogadores. No primeiro gol, comemoração com raiva, extravasando um alívio. Igor Gomes bateu no canto! Gol! No segundo, sorriso no rosto e semblante de quem já estava tranquilão. Igor Gomes! De novo! De novo! Gol! Na hora que eu faço o gol ali, meu sentimento ali foi de extravagância, de sair comemorando, muito feliz. E o segundo gol foi mais para desfrutar assim mesmo. As expressões de Igor Gomes, herói do Atlético na vitória de ontem, a primeira na fase de grupos da Libertadores, ilustram bem o momento do time. O desabafo após o primeiro gol acontece principalmente porque o Galo tem criado muitas oportunidades, mas tem abusado no desperdício, até com o cara do time. O Galo desperdiça a cobrança com o Hulk, defesa do Campos. Nos últimos 2 jogos, contra Atlético Paranaense e Aliança Lima, as chances convertidas foram suficientes e o Galo venceu. Mas o diagnóstico segue o mesmo. O time
precisa ser mais eficaz. Estamos trabalhando para isso. Ariel Broge, auxiliar técnico do Galo, disse que o mais importante é que o time está criando situações de gols, que às vezes dá certo, às vezes não, mas que uma hora a porteira vai abrir. A goleira se vai abrir. O trabalho aqui na cidade do Galo segue na direção de aproveitar melhor as oportunidades. É o grande desafio atual do time de Eduardo Cudê, que no domingo, se quiser vencer, não vai ter espaço para perder tantos gols. O adversário da vez é o Botafogo, líder do Brasileirão, que venceu nas 3 rodadas até aqui. É um time que joga muito bem organizado e a gente sabe que vamos ter grandes dificuldades jogando fora de casa, em um campo onde a gente não está acostumado, que é um sintético, né? Mas o mais importante é entrar focado para conseguir um resultado positivo. Para que cada vez mais a preocupação dê lugar ao sorriso no rosto. A Associação Nacional dos Consumidores de Bens, Benefícios e Serviços e a Liga Eclética Desportiva Sete Lagoana entraram na justiça contra as festas no Mineirão. Elas alegam que os shows prejudicam o gramado. Também reclamam que o grande número de eventos atrapalha a agenda de jogos no estádio. As associações pedem ainda a proibição do uso do gramado para os eventos, a não ser os que tenham autorização da Federação Mineira de Futebol. A ação pede indenização por dano moral e prejuízo ao patrimônio público. A Minas Arena disse que ainda não foi notificada. E a seguir, o corre-corre para experimentar os petiscos do último fim de semana do Comida de Boteco aqui em BH. A edição deste domingo do Comida de Boteco termina no próximo domingo aqui em BH, mas ainda dá tempo de provar os petiscos, não é isso? Fabiano Vilela, já provou algum? Boa noite para você. Boa noite, Mara, e a todos. Já estou com água na boca aqui no Barrigudinha Gourmet, que é esse bar super simpático no Alípio de Melo, e é um dos 95 bares que estão participando da edição do Comida de Boteco este ano. O bar é comandado pela Ariri, com o apoio da Tainá. A Ariri nasceu na Indonésia, morou no Japão e está aqui em BH há 11 anos. Então, todos os pratos têm influências dessas 3 regiões. E o que está concorrendo nessa edição é a costelinha de porco com angu no molho semur, que é um molho típico da Indonésia, receita da vovó, segundo a Ariri. E além desse bar aqui, eu conheci outros 2. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Um clássico italiano com toque mineiro. Essa foi a aposta da Lilian, chefe do bar Pompéu, um dos mais tradicionais do bairro Itapuã. A receita traz o polpettone, feito de carne moída, molho de tomate, purê de batata e um creme de alho poró que há tempos faz sucesso no restaurante. O toque final é o tema do Comida de Boteco deste ano: ervas e especiarias. O prato, batizado de Pompéu Tone, leva noz moscada, manjericão e alecrim. Olha só, eu não sou jurado do Comida de Boteco, infelizmente, mas vou dar o meu pitaco aqui. Vou dizer uma coisa, presta bem atenção, vem experimentar. A Bruna e o Humberto aprovaram. Uma delícia, textura, tempero, a carne muito bem passada. Uma forma da gente conhecer novos lugares, experimentar novas coisas, eu gosto bastante. Segundo a Lilian, o Pompéu Tone foi o prato que fez mais sucesso desde que o bar começou a participar do Comida de Boteco, há 10 anos. Teve um sábado que a gente vendeu 1.200 pratos num dia, de meio-dia até a 1 da manhã, sem parar, sem 2 minutos de intervalo. O Comida de Boteco nasceu em BH e está na 23ª edição. Este ano o concurso reúne 95 bares e restaurantes da capital. Os petiscos têm preço fixo de R$ 30. Para eleger o melhor boteco, os jurados e o público não avaliam apenas a qualidade do prato, mas também o atendimento, a higiene e a temperatura da bebida. Outro bar que também está na disputa é o Garage Vintage, no bairro Planalto. Aqui, os donos criaram um rocambole com massa de frango e temperos como cebolinha, orégano e cheiro verde. O que vem por fora é leve, mas o recheio é uma deliciosa explosão de calorias. Bacon, cheddar, mussarela e presunto. O toque final é uma cobertura de queijo gratinado antes de ir ao forno novamente. O nome do petisco é mais um trocadilho. Vamos ao rocambole. Botar um molhinho aqui.
Obrigado. Nada. Muito bom. O petisco também conquistou os clientes. Maravilhoso, muito bom. Gostosinho mesmo. A gente fica agraciado com isso, porque é o nosso trabalho sendo valorizado, né? E a gente vai manter esse prato por um tempo ainda. O nosso segundo ano e a gente está assim super motivado, super feliz de estar participando. Graças a Deus aumentou muito a visitação da casa. Então a gente está assim super feliz. A lista completa dos bares você encontra no nosso site, o G1. É só apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. E, Mário, eu vou para o meu terceiro prato de comida de boteco em 2 dias, mas dá tempo de você aproveitar também até domingo. Volto contigo. Trem bom demais da conta. É assim que a gente fala aqui, viu? Aprende. É isso, gente. Para rever nossas reportagens, Globoplay. O Jornal Nacional começa às 8h30. Ótima noite.